Olá, meus caros amigos, habitantes do mundo maravilhoso dos selos. Essa imagem que eu deixo aí junto com o vídeo é o que me aguarda. Eu estou com centenas de fragmentos de papel com esses selos adesivos colados e eu vou tentar tirar com líquido de isqueiro. Alguns tentaram com benzina, mas eu alerto que benzina é cancerígena e é extremamente perigosa. Parece que o fluido para isqueiro ele é menos agressivo, embora a gente tenha algum risco para a saúde, mas tem uma marca, a tal de Zip, que é o que eu vou experimentar, que ela é inodora e, enfim, ela parece que, porque tem um nível de pureza maior, o preço inclusive dela é bem maior, e menos agressiva, e tem as mesmas propriedades da benzina, embora a composição química é diferente. E alerto, né, que não devemos usar nada diferente disso, né, porque uns já falam em gasolina, em solvente de tinta, essas coisas realmente destrói o selo, destrói a tinta, né, ataca a tinta. Então é outra natureza de solventes, esse que a gente está falando quando a gente fala de benzina e fala do fluido para isqueiro. Outro assunto, mais dois assuntos que eu gostaria de elaborar para vocês hoje, conversar, refletir. Me perguntaram onde é que eu consigo essas caixas de selo, onde é que eu consigo um Tafisa, por exemplo, e esses álbuns antigos. Só tem duas formas, né? Ou a gente consegue achar a fonte, ou seja, a pessoa que está desistindo da coleção, e entendendo bem, né, que tem diferença entre o cara que juntava selo em classificador, onde não tem nenhuma identificação, e o sujeito que realmente colecionava, ele identificava os selos e até utilizava esses álbuns prontos, como é o caso da antiga filatélica Ariró e do Tafisa. Então, são selos normalmente fixados por charneira, e esse eu tive sorte de que ele já estava em Ravide. Então, é isso, tá? E vocês vão obter, então, ou um leilão, que alguém, então, conseguiu chegar antes, né, do que o colecionador conseguiu chegar nesse sujeito que está, o herdeiro que está se desfazendo da coleção do ente querido que perdeu, ou a gente, como colecionador, consegue chegar direto nessas pessoas. Só sempre tem que cuidar, né? Uma coisa é esses centenas, milhares de classificadores aí lotados de selos, que dificilmente vocês vão encontrar alguma coisa com valor agregado maior. Até porque tem que olhar sempre quem é que estava vendendo, né? Se a pessoa não era uma pessoa de posses, dificilmente tu vai ter selos que já custavam na época um valor mais elevado, certo? Claro que sempre pode acontecer de encontrar perdido no meio desses não identificados e tal, uma situação que é a que eu vou conversar com vocês agora. A pessoa que estudou um pouquinho, lembra lá na escola, quando estudou biologia, a gente aprende que o mundo vegetal, por exemplo, ou mesmo animal, ele foi classificado por Linneu, né, em gênero, espécie e variedade. O que é a forma que se encontrou para definir, então, as variações e agrupar, né, os animais e vegetais, né, no mundo biológico. Nos selos, a gente adota dois termos que muitas vezes se confunde, é isso que eu vou tentar explicar para vocês rapidamente. Na realidade, gênero mesmo seria as anomalias de produção. Ninguém usa esse termo, mas é exatamente isso que acontece. Tem um processo produtivo e alguma coisa deu errada. Saiu fora do planejamento, do projeto. É uma anomalia de produção. Isso seria o gênero. Desse gênero, nós temos duas espécies de anomalias de produção. Uma, que é o que os filatelistas mais antigos chamavam de erro. O que é o erro? É algo grosseiro, alguma coisa que salta os olhos.
O sujeito era para imprimir verde, imprimiu vermelho. E saiu alguns. Normalmente é visto isso e, claro, não vai para o mercado, não vai para a utilização, para postagem, para a franquia das cartas. Mas alguns ficaram, ou alguém recolheu alguma coisa. Então, esses raros erros que trocou a cor, completamente inverteu, deixou de imprimir uma cor e passou aquele selo. Às vezes acontece de inverter uma imagem totalmente. Eram duas impressões e a segunda impressão saiu de cabeça para baixo. Valem, às vezes, muito. Tem um aviãozinho aí que vale alguns milhões, né, de dólares. Não estou falando nem de milhares, é milhões. E pode acontecer também de... Era para haver o denteado, não chama de picote, e não houve. Não passou pela máquina que cortava isso. Seria um erro grave. Não era planejado e aconteceu aquilo ali. Esse seria, então, a espécie erro. E tem uma segunda anomalia de produção, né, que o pessoal chama de variedade, né, que seria também outra espécie, né, se nós seguíssemos a rigor, vamos assim, a classificação. Variedade, segundo Linneu, não é isso, né? O fundador da classificação botânica. Mas, então, seria outra espécie que o pessoal chama de variedade. O que é a variedade? Quebrou a chapa. O papel teve que ser trocado. Então, ele era um pouquinho mais fino, um pouco mais grosso. Utilizou um papel de uma outra marca e aí veio com uma aparência de mármore, os famosos marmorizados do Brasil. O filigrana foi trocado, mas foi trocado até propositalmente, foi trocado porque se comprou de uma outra empresa e a segurança daquela outra empresa utilizou um outro filigrana. Então, vai ter uma variedade de filigrana diferente. E alguns filigranos foram poucos papéis utilizados com esse filigrana. É o Cruz de Cristo, que é um exemplo que a gente tem na série Netinha. Então, que todos eles foram impressos em quantidade menor, então alguns saíram bem caros. E aquelas pequenas variações de tonalidade, que são difíceis da gente realmente identificar, porque às vezes essa tonalidade que a gente acha que saiu da produção com uma variação lá na cor, foi produzida por um efeito químico do ambiente, do sol, de umidade, alguma coisa assim. Então isso não tem lá na origem. Então o pessoal diz, mas isso nem variedade né, de cor. Então essa é uma discussão que anima, né, muitos colecionadores, enfim. Vocês sabem que eu, particularmente, não faço nenhuma questão de estudar o aspecto físico, o objeto físico, selo, objeto físico, máximo postal, enfim, né, os objetos filatéricos físicos. Agora, claro que esse grupo é um grupo de colecionadores do mundo inteiro. Eu respeito quem gosta disso. Eu brinco, quem gosta de caçar, jogar aquele jogo dos 7 erros e tal, ficar procurando pequenas variações, né, que são decorrência dessas anomalias de produção, que pode ser erros graves ou o que o pessoal chama de variedade, essas pequenas variações em chapa, papel, filigrana, totalidade, enfim, tonalidade, esse tipo de coisa. Tá? Então, quem gosta disso, publiquem, vamos até conversar sobre isso, né? Entre os que gostam, enfim. Eu não sou um especialista, nem vou me especializar nisso, né? Quando surge alguma coisa identificada, né, como variedade e tal, até pode ser que eu coloque na minha coleção, mas eu vou estudar ainda se coloco ou não. Mas com uma curiosidade, enfim, para mostrar que isso existe. Mas eu não vou atrás, não faço questão de comprar isso e geralmente isso são extremamente caros. Porque é um círculo muito pequeno de pessoas que se interessam, e se interessam muito, e uma quantidade muito pequena desse material que foge, então,
do padrão produtivo, que são os erros e o que o pessoal chama de variedades, essas variações menores. Certo? Não sei se eu ajudei. Então, quando a gente olha para um selo, a gente pode olhar para o aspecto físico, a gente pode olhar para a representação, né, o que é o contexto daquilo que foi produzido. Eu falo de um penny black, e eu falo ao mesmo tempo do significado de colocar a estampa da rainha, colocar o contexto, né, que tinha o Reino Unido, a Inglaterra, naquele período, que ela tinha várias colônias, e por que aquela esfinge da rainha, né, aparece em todos os selos ingleses. Quer dizer, é o significado da imagem, o que ela representa. Então, do ponto de vista histórico, filosófico, enfim, cultural mesmo, certo? É isso que eu me interesso. Existe ainda aqueles que gostam de rastrear o caminho dos selos. Então, eles olham para o papel, não o papel, eles olham para onde foi fixado aquele selo e o carimbo que ele recebeu, tentando traçar o que eu chamo de história postal, quer dizer, os caminhos do selo ao longo daquele período, né, como circulou aquela carta e os eventos, né, que aquela carta traz, ou aquele carimbo, né? Aí temos o pessoal que carimbo das ferrovias, dos vários pontos onde a ferrovia passava, uns eventos de guerra. Então a gente tem anos específicos, locais específicos, esse tipo de coisa. Não quero me estender mais. Hoje era isso, então, que eu queria comentar com vocês. Espero ter ajudado e trazido um pouquinho de luz a essa questão tão complicada quanto erro, variedade, enfim. Certo? Muito obrigado e até a próxima dica filatérica.